Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, chamo-me Kátia Cabral Janota, sou estudante de Biomedicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFSPA, e voluntária do Museu de Anatomia da UFSPA. Hoje eu vou apresentar-vos o trabalho intitulado O Museu de Anatomia da UFSPA, um espaço permanente de democratização do conhecimento. Este trabalho foi elaborado por mim e pelas estudantes Scarlett Reis e Ana Carolina Boff, ambas estudantes de Biomedicina da UFSPA também. O trabalho foi orientado pelas professoras de anatomia Ana Paula da Silva e Andrea Oxley da Rocha. Bom, antes de falar propriamente sobre o Museu de Anatomia da UFSPA como um espaço permanente de democratização do conhecimento, a necessidade de se entender o contexto histórico por detrás tanto da anatomia quanto do surgimento dos museus. Então, a anatomia é uma prática que sempre intrigou a humanidade. O ser humano sempre teve curiosidade em conhecer o seu próprio corpo, saber como ele funcionava e o que cada um tinha dentro de si mesmo. Então, e isso verifica-se, pois há registros arqueológicos que remontam da pré-história sobre a prática de procedimentos muito complexos como a trepanação, que era a realização ou é a realização de orifícios no crânio. Registros seguintes datam de 4.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, onde eles já estudavam os órgãos, o funcionamento dos órgãos e também o processo de embalsamamento. Essa crescente curiosidade do ser humano em compreender o funcionamento do seu próprio corpo culminou com o surgimento dos primeiros teatros anatômicos no século XVII, onde médicos e o público em geral se reuniam para assistir a dissecações públicas. E isso teve um papel muito significativo e importante no processo de democratização do conhecimento anatômico, assim como na desmistificação de todos os tabus e repressões socioculturais que tinha envolto da anatomia. Os museus aqui no Brasil, desde os museus brasileiros, no caso, desde o século XIX, que eles constituíam um espaço de educação e de aprendizado entre um espaço de educação e de aproximação entre o público e o conhecimento científico. No entanto, foi apenas no século XX, um século depois, que esses museus passaram a adotar práticas mais interativas e participativas, articulando assim a educação, o entretenimento e a divulgação científica. Dito isso, o Museu de Anatomia da UFSPA ele foi criado em 2008, inicialmente como um espaço temporário de exposição de peças anatômicas reais no Laboratório de Anatomia da Universidade e restrito para alunos da instituição. 2 anos depois, em 2010, esse espaço foi aberto ao público, no entanto, ainda continuava temporário. Apenas em 2017 é que o Museu da Anatomia da UFSPA ele ganhou um espaço fixo e passou então a ser permanente. Os objetivos do museu, então, como eu falei inicialmente, é de democratizar o conhecimento sobre a anatomia humana, mas também de aproximar a universidade da comunidade, despertar o interesse dos alunos visitantes pela ciência para motivá-los a ingressarem no ensino superior e promover educação para a saúde. Bom, o Museu de Anatomia da UFSPA, conhecido também como MAPOA, é um espaço com aproximadamente 300 metros quadrados, localizado no prédio 2 da universidade, que alberga mais de 90 peças anatômicas reais. Essas peças são preparadas por alunos da instituição anualmente na oficina de dissecação e são obtidas a partir do programa de doação de corpos. A manutenção do acervo do museu é feito por bolsistas e voluntários do museu, que também são mediadores nas visitas guiadas. Esses estudantes são alunos de licenciatura da universidade, especialmente
capacitados para poderem conduzir visitas interativas, inclusivas e dialógicas. Bom, as visitas guiadas no nosso museu têm como principal público-alvo as escolas da rede pública da região metropolitana de Porto Alegre. Os agendamentos destinam-se principalmente a turmas de ensino básico a partir do 7º ano do ensino médio. E escolas privadas, tanto de Porto Alegre quanto de outras regiões do estado, também podem agendar visitas guiadas, assim como turmas de cursos técnicos interessados em conhecer o nosso acervo. Bom, a atividade da visitação ao museu, ela começa com um acolhimento, um momento de acolhimento, onde é exibido um vídeo sobre a história da anatomia e a história do Museu da Anatomia da UFSPA. E também são desenvolvidas algumas atividades de educação para a saúde por ligas e outros projetos acadêmicos da própria UFSPA. Aqui nós temos algumas fotos de como funciona, então, como decorre a visita guiada, pois após aquele primeiro momento de introdução, os alunos são conduzidos ao espaço do museu e dentro do museu eles são guiados por um mediador. Esse mediador segue um roteiro elaborado por bolsistas e voluntários do museu e posteriormente revisado pelas coordenadoras responsáveis. A visita ela segue a lógica do corpo humano, então começa nos sistemas e órgãos próximos à cabeça, então a região cefálica, e vai até a região caudal, ou seja, a região próxima aos pés. Ao final da visita, então, esses alunos eles são convidados a preencher um formulário de satisfação e, ao mesmo tempo, participam de um momento de descontração, onde eles podem interagir com jogos que tem no espaço externo do museu, jogos esses que são elaborados pelos bolsistas e voluntários do museu também, com o objetivo de deixar a integração do conhecimento anatômico mais leve e divertido para os alunos visitantes. Então, as visitas, temos aqui algumas fotos de como funcionam as visitas. Geralmente, quando são escolas muito grandes, há uma divisão dessas turmas em grupos e cada guia fica com um grupo fazendo a visita. Aqui nós temos um exemplo de como é o nosso formulário de satisfação. Esse formulário de pesquisa de satisfação, ele contém perguntas tanto sociodemográficas como sexo, idade, como perguntas que visam avaliar, então, a linguagem utilizada pelo mediador, a disponibilidade de recursos audiovisuais no museu, as atividades anteriores à visita, entre outras perguntas. Bom, sobre os nossos resultados, então, mais de 8.800 visitantes foram registrados entre novembro de 2023 e junho de 2025, e destes, 59,8% foram de visitas agendadas, então foram escolas que agendaram visitas, e destes 59,8%, 54,6% foram de escolas públicas, 22,5% foram de escolas técnicas, 20,5% foram de escolas privadas e 2,5% de instituições de ensino superior. Nós aqui temos alguns gráficos que demonstram todas aquelas questões que eu falei que tem no nosso formulário de pesquisa de satisfação. Então, 87,8% dos visitantes teve uma percepção, achou que adquiriu conhecimento que será útil para a escola. Aqui no gráfico seguinte, 72,9% dos visitantes
se sentiu estimulado para ingressar no ensino superior. 81,7% classificou o domínio do assunto pelo mediador como muito bom. 91,9% achou ter aprendido coisas sobre cuidado com a saúde. 83,1% classificou a linguagem utilizada pelo mediador como muito bom. E 69,5% classificou as atividades educativas anteriores à visita como muito bom também. Tendo em vista, então, os nossos objetivos, os nossos resultados sugerem que o Museu de Anatomia ele desempenha de forma muito eficaz não apenas a divulgação científica, mas também a inclusão, a extensão científica, assim como a democratização do conhecimento anatômico. Temos aqui, então, os nossos agradecimentos, que eu passo a ler. Os autores agradecem àqueles que doaram seus corpos para a ciência, permitindo a realização de pesquisas na área da anatomia, da educação e de atividades de ensino. Os resultados destas pesquisas podem contribuir para a construção do conhecimento científico e, por conseguinte, melhorar os cuidados com pacientes. Por conta disso, os doadores e seus familiares merecem nosso maior respeito. Essas são as nossas referências. E muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.